Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Você veio disposto a ouvir a palavra do Senhor? Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao nosso coração nessa manhã. Eu estou aguardando assim, ávido, esperando realmente o manifestar da presença de Deus, a palavra dele para estar nos alimentando. Hoje nós convidamos o pastor Sobrinho, vou pedir ele que venha aqui. É ele quem vai estar ministrando. É ele quem vai estar sendo usado por Deus nessa manhã para estar falando conosco. Vamos impor nossas mãos, vamos pedir a Deus que use a vida do servo dele para falar. Você quer que Deus fale contigo? Você gostaria que Deus realmente falasse assim, algo bem específico contigo? Então, pensa aí agora e diga para Deus: Senhor, em nome de Jesus, Pai, o nosso propósito é ouvir a Tua palavra. E Tu sabes, Pai, nós temos assim algo que tem incomodado talvez o nosso coração, e eu quero te pedir, usa o Teu servo, Pai, unge os lábios dele, Pai, e fala comigo, fala com cada um de nós, Senhor Deus, porque nós queremos ser alimentados, queremos sair daqui, Pai, sentindo a satisfação de ter ouvido a Tua voz. É em nome de Jesus que nós te rendemos graças. Amém? Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês. Eu não sei você, mas eu estou muito feliz. Eu espero que você saia daqui também contagiado com um pouco dessa felicidade. Eu estava ali impressionado porque estava ouvindo os louvores e estava ouvindo as letras dos louvores e vendo como Deus prepara a nossa mente e o nosso coração para o que a gente vai ouvir. Eu quero compartilhar com vocês um texto, é um pouquinho grande, eu vou ler, mas não se preocupe que a mensagem é bem objetiva, é bem direta. A gente tem até o quê? Até 2 da tarde? 2h30? Pronto, então vai dar tempo. Está lá em 2 Reis, no capítulo 3, nós vamos ler, o pessoal vai colocar aí. Quero saudar também o pessoal que está assistindo a gente em casa e quero dar um testemunho de quão abençoado é a transmissão da palavra. Ontem assisti um trecho do culto dos adolescentes em casa. Vi um adolescente cantando aqui, foi legal. Quero recomendar que vocês depois vão lá no canal e assistam também. E na quinta-feira também, na semana passada, um dia que eu não pude vir, eu estava também acompanhando. Diz assim o texto. 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso 1. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. O reino reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava contributos ao rei, 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Pensa aí nessa quantidade. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irá acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: não tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis,
para enganar-nos nas mãos de Moabe? Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, que ainda é pouco, mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhe entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera. Toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras do caminho. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Amém? É um texto grande, quero pedir desculpas por ser um texto tão grande, mas é que a gente precisava entender a história e o que o que Deus tem para nos dizer aqui. Eu queria só pedir a alguém que pudesse aqui abrir isso aqui, porque eu não tenho, se eu abrir eu vou molhar tudo aqui. O pessoal já me conhece, já sabe. Eu quero compartilhar com vocês algo que no dia de ontem aconteceu de uma forma muito poderosa comigo. Eu estava em casa e falando com Deus, eu disse: Deus, eu queria algo acerca de um determinado assunto. E aí eu falei para ele o que era, e ele me fez entrar no meu escritório em casa e ficar revirando coisas. Eu não sabia exatamente o que eu estava procurando, mas eu sabia que eu tinha que ficar mexendo. E aí eu fui mexendo e ele me fez enxergar um livro que eu tenho esse livro, sei lá, uns 6 meses, talvez, ou mais, e eu não tinha lido ele ainda. Sabe aquele livro que você olha assim e fala assim: eu preciso ter esse livro, aí você compra, mas você não lê? Pronto, era esse. E eu comprei, há uns 6 meses atrás, um pacote de livros com a intenção muito clara de presentear pessoas. Eu não comprei para eu ler, eu comprei para presentear pessoas. E esse livro saltou aos meus olhos na arrumação. E eu estava meditando já, e o livro chama Água no Deserto. E eu comecei a ler esse livro, é uma leitura de 1 hora. Eu não sei quem tem hábito de ler, mas o livro é fininho, então eu li rapidamente. E tinha tudo a ver com o que Deus estava ministrando no meu coração, e imediatamente eu chamei minha esposa e disse: você não pode dormir hoje sem ler esse livro. Você tem que ler antes de dormir. Você não pode ler amanhã não, tem que ler hoje. E aí ela leu, e eu tenho certeza que Deus falou com ela também. E nesse livro faz referência também a essa mensagem, e eu não acredito em coincidência, faz uma referência a essa mensagem, como se eu tivesse que escolher um nome para essa mensagem, eu diria que o nome seria Deus tem um plano. Eu queria que você ficasse atento a isso, porque talvez você tenha chegado aqui no seu limite, talvez você tenha chegado aqui cansado, talvez você tenha chegado aqui com aquela sensação de que está fazendo tudo, mas nada está acontecendo. Quem entende o que eu estou falando? O negócio está ficando estreito, está ficando ruim, está ficando difícil, você tem a sensação de que você está fazendo tudo que Deus está mandando você fazer, você tem a certeza no seu coração de que algo vai acontecer de bom, mas você não consegue ver as pequenas coisas do dia a dia acontecendo, e isso está te entristecendo. Talvez esse seja o seu cenário, e eu queria usar essa experiência desse texto para mostrar para vocês aquilo que Deus me mostrou ontem, compartilhando com vocês. A primeira coisa é que o que o texto nos mostra é que antes da vitória, antes de acontecer a vitória, necessariamente vai haver um deserto. Então eu já quero te dizer que se você está triste nessa manhã porque você está num deserto, eu quero dizer a você que o deserto é motivo de alegria. Porque antes de acontecer algo do Senhor, necessariamente vai acontecer um deserto. Deserto não é lugar do crente ficar, é lugar do crente passar. Se você está há muito tempo, talvez você não esteja usando o plano de Deus, porque o único plano que funciona no deserto é o de Deus.
Talvez você esteja usando o seu, talvez você esteja usando a sua estratégia, o seu jeito. E o texto nos mostra algo muito interessante. Quando os reis resolveram se juntar para a batalha, havia um cenário ali, eram 3 reis contra 1. E o normal é a gente pensar, peraí, são 3 contra 1, então tá ganho. Porque 3, em tese, vai vencer 1. Então são 3 reis contra 1. E aí, o que parecia óbvio, a vitória que parecia óbvia, começa a ter alguns complicadores. O primeiro deles é que quando perguntado sobre por onde nós vamos, o texto diz que o rei disse, nós vamos descer aqui pelo deserto de Hebron. E se você for pesquisar essa região, você vai ver que este caminho que foi tomado, ele não é o melhor caminho, ele só é o mais rápido. Se você for olhar, ele é o caminho mais difícil, mas é o caminho mais rápido. E aquela decisão de tomar o caminho mais rápido, ou mais fácil talvez, fez com que eles, nessa trajetória, em algum momento o texto nos diz que faltou água para os rebanhos. Eles eram numerosos? Tinha muita gente? Faltava força para lutar? Não. Faltava gente para lutar? Ele era a maioria para a batalha que ele estava enfrentando? Sem dúvida. Todo o cenário de vitória. Mas havia um problema. Eles foram pelo caminho errado. E apesar de ter sido a decisão do caminho mais lógico, talvez eles conhecessem o caminho, fosse melhor, mas era o caminho desértico, e era o caminho que, por não ter um plano, e a gente percebe que eles não tinham um plano, quando eles decidiram ir, é assim, nós vamos por onde? Vamos por aqui. Não havia um plano, havia muita gente, havia muita provisão que tinha que ser tomada, e não tinha um plano. Então, quando eles foram pelo caminho que é aparentemente fácil, mas sem um plano, começou a gerar sentimento de morte. O que é que o texto me ensina? É que pare de procurar o caminho fácil. O que a Bíblia diz é que a porta é estreita mesmo. E se está difícil, é porque é o caminho que tem que ser seguido. E se você tem um plano que é diferente do plano de Deus, deixa eu te dizer um negócio, talvez você tenha que acordar hoje, vai dar errado. Se o seu plano parece ótimo, incrível, extraordinário, bem pensado, bem planejado, você fez todas as contas, mas ele é diferente do plano que Deus tem para que você siga, vai dar errado. E aí ele começou a dar errado. Eles começaram a faltar água, começou a faltar... Vocês já experimentaram ficar sem água por um dia? Quem já ficou sem água por um dia? Quando falta água na tubulação, que a gente fica um dia sem abastecer a torneira, sem tomar banho, a gente já quer morrer, né? Você imagina você no deserto com um monte de gente sem água para beber. Não é para tomar banho, porque o tomar banho você vai se ajeitando. Quem toma 3, toma 2, não pode ficar sem tomar nenhum, né? Mas, se bem que tem gente que fica sem tomar nenhum, mas... Misericórdia, né? Queima ele, Jesus. Mas assim, se você tiver que adaptar, você vai adaptar. Mas sem água de subsistência, sem água para se manter, não dá. E aí o texto diz que eles, no caminho desértico, que eles estavam atravessando, eles ficaram sem mantimento, sem suprimento, sem água. E aí eles começaram a pensar, mas peraí, nós somos maioria, nós estamos juntos e a gente saiu de lá com a vitória na mão, porque nós somos 3 contra 1, e agora Deus vai fazer com que a gente morra aqui no meio do caminho de sede? Quantos de nós, quantos de vocês, eu já enfrentei isso também, quantos já nos sentimos no meio da caminhada, parecendo que está muito perto, mas que a gente vai morrer de sede? Está muito perto, a gente vai num culto, a gente vai numa reunião em casa, a gente conversa com alguém e a gente recebe a palavra assim, ó, fique firme, a vitória está chegando, e você tem aquela sensação, mas você não consegue às vezes levantar de manhã. Porque quando você acorda de manhã, você tem um choque da realidade. Você está ali com aquele sentimento de que vai dar certo, você acredita, mas o choque da realidade faltou água. E isso é real, faltar água é real. Eles não ficaram com medo de, e quando faltar água? Não, faltou água. Eles estavam ali no meio do deserto, sem aquilo que era fundamental. E o deserto ele tem uma função, um papel. O autor do livro diz assim, que o deserto, eu vou falar o que ele disse, depois eu vou dizer o que eu acho. O que ele disse é o seguinte, é que o deserto separa o santo dos aparentes santos. Não sei se você conseguiu compreender. O deserto separa os santos dos aparentes santos. E eu prefiro adaptar dizendo que o deserto separa os santos dos impostores. Porque o que a Bíblia diz para nós é que todo cristão convertido, ou ele é um missionário, um santo, ou ele é um impostor. Se você é convertido
e você não tem feito aquilo que Deus tem para você fazer, você está fazendo exatamente igual quem não conhece Jesus, exatamente igual. E vocês estão ouvindo isso de alguém que durante um tempo se especializou em se esconder. Então eu falo com propriedade. E aí, quando você tenta fazer do seu jeito, tenta fazer do seu plano e, sobretudo, tenta se esconder do propósito, deixa eu te dizer, não vai dar certo. Mas aí Deus mostra que é um plano e que só esse plano funciona no deserto. Porque ao longo da caminhada vai haver algumas situações para desencorajá-los, sim ou não? Eles eram 3, eles tinham, em tese, um sentimento de vitória, sabiam que tinha uma maioria, que tinham um exército maior, mas em algum momento da caminhada do deserto, por causa de uma decisão lá atrás, eles acharam que não ia rolar. Tipo, será que Deus nos trouxe até aqui para a gente morrer aqui? Ou então para a gente ser entregue na mão do rei inimigo? Aquela convicção, aquela certeza de que ia dar certo, foi abalada por um detalhe. E os pequenos detalhes começaram a abalar a convicção. Eu não sei como você está aqui hoje, e talvez você tenha chegado aqui com a sua convicção de que Deus vai fazer algo abalada, porque algo te fez sentir sede. E só tem um jeito de você matar a sede. Qual é? Qual é o jeito de matar a sede? Bebendo água, uai. Vocês pensaram o que vocês estavam pensando aí? Eu fiquei curioso agora, qual que é o outro jeito? Que eu falei, vocês ficaram com uma cara de pensativo, como se tivesse mais de um jeito. Talvez um suco, né? Mas é água também. Enfim, só tem um jeito. E aí, o que eles tentam fazer? Eles tentam fazer aquilo que eu e você talvez já fizemos muitas vezes, talvez você esteja fazendo hoje, que é achar alguém que tem, em tese, mais intimidade com Deus do que eu, porque essa pessoa tem um chamego diferente com Deus, porque ele está fazendo a coisa certa ou não. Quem já fez isso? Eu sei que eu estou errando, eu sei que eu estou vacilando, mas eu conheço o irmão tal ou a irmã tal, que é crente mesmo, vou conversar com ele, porque Deus vai usar ele para me dizer, como se você precisasse desse intermediário, e Deus lá olhando para você assim, porque eu sou muito visual, então eu visualizo, quando eu quero ver as coisas de Deus, eu visualizo como eu imagino que é. Então eu vejo algumas situações do meu dia a dia, Deus sentado no trono assim, rindo de mim. Mas não é rindo de maldade não, é rindo assim, dizendo assim, meu filho, é só me perguntar, é só falar comigo, você está sofrendo com esse negócio aí de graça, porque quer. E muitas vezes eu me vi nessa situação, e eu espero que se você estiver nessa situação, você saia dela o quanto antes. Eu me vi como os reis, procurando alguém que tinha relação com Deus, porque eu não tinha. O texto me ensina que a estratégia que eles adotaram era, vamos buscar alguém que tem um contato com Deus, para que Deus dê o plano, para que Deus dê uma direção, para que Deus diga o que fazer, já que a gente está com essa deficiência de relacionamento. O texto começa dizendo que o rei era um rei que não pecava como os pais, mas que também continuava no caminho do pecado. Ele tinha ciência, portanto, de que essa conexão não seria possível. Mas ao invés de resolver o problema da conexão, ao invés de resolver aquilo que impedia a conexão dele com Deus, ele buscou alguém que tinha conexão, porque é mais fácil buscar alguém que tem uma conexão do que resolver o problema que faz você não ter conexão com Deus. E aí ele vai atrás de um profeta, e eu gosto dos profetas mais radicais, porque quando ele chega, ele fala assim, vamos buscar um profeta, e alguém diz assim, tem Eliseu é crente, o cara vai nos cultos todos, o cara está conectado, ele vai nas EBD, ele vai em tudo, ele está conectado, vamos falar com Eliseu que... E aí, na chegada, Eliseu faz algo que eu acho incrível, porque eu também sou meio tolerância zero, e aí o Eliseu faz assim, eu não tenho nada a ver com vocês não, é tipo assim, se vire aí seu negócio. Se você não tivesse chegado aqui com esse crente que está do seu lado aí, com esse rei que está do seu lado aí, eu nem olhar na sua cara. E eu fico olhando e vendo assim, meu Deus, por que Eliseu fez isso no primeiro momento que eu vejo? Porque pense que naquele cenário todo, o plano de Deus é que haja conexão. Repita comigo assim, o plano de Deus é que haja conexão. E se a conexão tiver que vir com alguém que está dizendo para você uma verdade que você precisa ouvir, mas que você não quer ouvir, isso vai ser dito. E talvez Deus queira usar você, ou Deus queira usar alguém aqui para dizer a você o que precisa ser dito. A gente às vezes está sofrendo no caminho porque a gente está fazendo o que dá para fazer e não o que precisa ser feito. E a gente precisa começar a fazer o que precisa ser feito.
E o que precisou ser feito aqui foi algo que foi meio que um remendo. Porque qual era o ideal? Eu estava conversando com o irmão lá fora mais cedo, antes de começar a EBD, de por que a gente faz desse jeito. O que tinha que ser feito? Peraí, nós somos 3, ele é 1. Nós vamos lutar. Então vamos perguntar aqui a Deus qual o caminho que a gente tem que seguir, qual é a estratégia que... E já saí de lá com tudo certo, não era assim? Não parece óbvio? Mas o texto diz que ele rescindia no pecado. Havia uma estrutura de pecado na dominação da cabeça dos reis, que faziam com que ele nem tivesse referência de direção de Deus. E o que é que o texto me ensina? É que ou a gente abandona o pecado, ou a gente não tem conexão com Deus. Não tem meio do caminho. Se você chegou aqui hoje achando que você é um pequeno pecador, eu quero te dizer que não existe pecadinho nem pecadão. Existe pecado. E talvez você esteja, mas aquilo ali é só de vez em quando, ou então é só isso. E isso está fazendo com que você não tenha conexão de Deus e está fazendo você, muitas vezes, se mover no plano de Deus como um penduricalho em quem tem conexão, como um chaveiro de quem tem conexão. E talvez você esteja vivendo a reboque de quem tem conexão. Talvez você esteja vindo para a igreja porque esse seja o único momento que você pode correr o risco de alguém dizer para você assim, Deus quer te dizer isso. E aí você está vivendo de culto em culto, de EBD em EBD, e quando passa pela porta, você volta lá para o caminho do deserto, para o caminho que você não perguntou a Deus onde era que você tinha que ir. E aí, quando não tem lá um profeta que queira dizer para você, você fica com sede. E o texto mostra para nós uma história que aquela sede começou a ser resolvida a partir do momento que o profeta faz uma conexão com Deus e começa a revelar. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante a gente entender. O texto diz que o profeta diz assim, chame o arpista. Eu fiquei viajando nisso. O arpista é alguém que toca harpa, né? Portanto um instrumentista. Então isso me faz ter a certeza que aquele momento ali era um momento onde o profeta convocou o louvor. E o louvor tem um propósito específico, atrair a presença de Deus. O louvor não é uma terapia, não é para a gente ficar calminho, é atrair a presença de Deus. E a presença de Deus faz essas outras coisas. Talvez você chegue aqui agitado, talvez você esteja sem conseguir se concentrar, e aí quando começa um louvor, você começa a se acalmar e a presença de Deus começa a fazer sentido, e aí Deus se revela. O texto diz que a partir da conexão através do louvor, é como se o profeta dissesse, Deus, eu estou te chamando porque eu quero te ouvir, e agora não é mais eu. E aí tem uma expressão que eu acho incrível, que é o seguinte, registre isso na sua cabeça, o louvor substitui os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Queria que você pensasse sobre isso, quando você pensasse em louvar. Eu vou lavar um prato, eu vou passar um pano na casa, eu vou fazer qualquer coisa. E você põe uma música, se você põe a música para entreter sua cabeça, é uma coisa. Mas se você põe um louvor para atrair a presença de Deus, para que Ele faça parte da sua faxina, você consegue entender Deus fazendo a faxina com você? Você consegue entender Deus lavando o prato com você? Você consegue entender Deus fazendo um trabalho seu da faculdade, da escola, junto com você? Você consegue entender aquele texto da Bíblia que você está lendo que você não está entendendo? E você dizer assim, Deus, eu não estou entendendo. E Ele sentar junto com você para fazer você entender? Hoje eu vi isso na EBD, alguém falou assim, às vezes eu leio a Bíblia e não consigo entender o que está sendo lido. E a Bíblia é algo extraordinário porque é o único livro do planeta que o autor que fez está junto com você. Então se você tem alguma dúvida, você pergunta direto ao autor. Então pare de começar a ficar inventando coisa. Não estou conseguindo entender, Deus, é o seguinte, eu não estou entendendo. E quando você admite que você não está entendendo, aí Ele começa a agir, por quê? Porque aí você tem a clareza de que não é você. Enquanto você estiver usando recursos outros, talvez você fique ali batendo a cabeça e lendo. A gente usa vários recursos, várias Bíblias, várias versões. Eu, por exemplo, quando eu sou convidado a pregar em algum lugar que eu preciso preparar uma mensagem, e quase nunca dá certo, porque sempre que eu preparo a mensagem, sempre que venho pregar, acontece de outro jeito completamente diferente, mas o pregador precisa ter a disciplina da preparação da mensagem, porque é como dizer para Deus que aquilo importa. É como dizer para Deus, Deus, eu estou dedicando um tempo meu para entender o que o Senhor quer que eu diga, ainda que chegando na hora lá o Senhor mude tudo. Mas eu preciso dedicar um tempo para o Senhor entender que isto é prioridade para mim. E toda vez que eu vou meditar sobre um texto, eu nunca preparo a mensagem com uma Bíblia de estudo. É um método meu. Eu não sei se é certo ou se é errado, é o meu método.
E como é que eu faço? Eu pego uma Bíblia como essa, que não tem rodapé, não tem nenhuma anotação. Essa, inclusive, é a primeira Bíblia que eu ganhei quando eu me converti. Essa Bíblia tem um sentimento, um valor especial para mim. Ela é de 2006. Então, eu me converti no finalzinho de 2005, no meio de 2005. A primeira Bíblia que eu ganhei de presente foi essa. Ela está comigo até hoje. Já quebrou o eclé, mas eu não abandono ela. E eu medito com ela por quê? Porque como ela não tem rodapé e não tem anotação, tudo que vier de entendimento é da parte de Deus para mim. Aí depois que eu entendi tudo, que Deus quer que eu fale, que eu já anotei tudo, aí eu vou na Bíblia de estudo para acrescentar o conhecimento àquilo que Deus me deu. E por que eu faço isso? Porque se eu for na Bíblia de estudo, eu posso ser contaminado no bom sentido pelo que está escrito no rodapé e ficar com a tendência a falar aquilo que está no rodapé, porque é muito organizadinho. Então eu deixo isso para confirmar aquilo que Deus me mostrou, é o meu método. Eu não sei qual é o seu método, talvez você esteja aqui sem método nenhum. Eu vi na EBD hoje algumas pessoas falando, eu não consigo, eu não tenho tempo, às vezes eu não consigo, eu vou ler e durmo. Porque mecanismo mais eficiente para dormir do que ler a Bíblia não existe, quem concorda? Você pode estar com insônia que for, você pode estar sem sono, pegue a Bíblia e vá ler. Não é? Não parece um negócio? Tem gente que deita e dorme de qualquer jeito. Mas tem gente que eu deito, vejo o dia amanhecer. Mas se eu deitar e começar a ler a Bíblia, apaga. Quem é assim? Eu não sei para você, mas está claro para mim o porquê disso, né? Há uma necessidade do inimigo clara de que você não leia. Então, se você lê e dorme, leia sentado. Se você lê e dorme sentado, leia em pé. Se você lê e dorme em pé, aí nós vamos precisar fazer uma... Porque dormir em pé é meio complicado. O que o texto me mostra é que o louvor atrai a presença de Deus para Deus se revelar. Então, se talvez você não esteja agora tendo essa experiência de ouvir Deus, de Deus falar com você, talvez incomode você. Você sabia que tem gente que se incomoda quando vê alguém dizer assim, não, aí eu estava orando, aí Deus falou comigo. Você sabia que tem gente que fala assim, por que Deus não fala comigo? Tem gente que fica incomodada em ouvir alguém dizer que Deus falou com ela. Ao invés de se incomodar com alguém dizer que Deus está falando com ele, procure resolver o que não está te conectando com Deus para que ele possa falar com você. Porque ele quer falar com você, é propósito de Deus falar com você. E aí ele quer falar com você e você não está ouvindo ele falar com você. E a culpa é de quem está ouvindo? Comece a se conectar com essa pessoa que está ouvindo. Comece a entender o que é que ela está fazendo. E aí o que é que os reis fizeram? Vamos conectar com quem está ouvindo. Vamos ouvir chamar esse profeta. E depois do profeta ter passado sabão neles, que eu achei ótimo, o profeta dá um... Aqui na Bahia a gente chama de deu um chepo, né? Não é assim? Então, depois que o profeta deu um chepo lá no rei, quem está assistindo a gente pela internet não entende, mas é uma aula rápida de baianês. Depois que o profeta deu um chepo lá nos reis, o que é que ele fez? Fica na sua aí, chama o arpista, que agora é eu e Deus. E aí o texto diz que o arpista começou a tocar e ele começou a ter revelação de Deus. O texto não diz que 12 dias depois do arpista tocando, 36 semanas, não, foi assim, o arpista começou a tocar e ele começou a ter revelação de Deus. O que mostra uma intimidade. Uma intimidade. E aí, o texto também me faz pensar sobre a importância de colocar a palavra de Deus acima de tudo. Eu vi isso hoje na EBD também. Alguém falando assim, mas eu não consigo fazer. Aí, não sei se foi Patrícia, se foi alguém que falou assim, mas tem que fazer, não tem a ver com a vontade, tem a ver com decisão de fazer. E aí eu olho para o texto e vejo que ali foi colocado a palavra de Deus, a direção de Deus, acima da emoção. Não tem a ver com a emoção, é assim, eu quero ouvir Deus a um jeito. Eu vou louvá-lo, vou me conectar com Ele, vou me dispor a ouvir e Ele vai falar. Não tem a ver se está chovendo, não tem a ver se é deserto. A única coisa que cai com a chuva às vezes é o Wi-Fi, Deus não. Eu estou no deserto, está quente, está sem água. Será que Deus vai se conectar comigo aqui? E quem disse que tem a ver com essas coisas? O texto diz que ele louvou e Deus começou a revelar. Simples assim. E eu acabei não falando isso, eu estava conversando com o irmão lá fora, eu não lembro exatamente quem foi, até me perdoe, mas eu estava conversando lá fora e eu falei assim, por que a gente não faz o básico? É assim, quem aqui tem uma geladeira em casa? Levanta a mão. Pronto. Quem comprou uma geladeira ou ganhou uma geladeira? Pronto. Agora levanta a mão quem, antes de ligar a geladeira, leu o manual. Quem aqui tem celular? Levanta a mão.
Pronto. Quem antes de ligar o celular leu o manual? 2, 3. Por que a gente não faz isso? Porque a nossa natureza é de que a gente tem condição de fazer as coisas só. É contrária à natureza que Deus tem para nós, de conexão, de junto. E se eu não sei, eu me conecto com quem sabe. Se eu quero entender, eu me conecto com quem já entendeu. E eu preciso admitir. E se todo mundo lesse o manual, ninguém teria problema. Me lembrei. Ele usou a expressão assim. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que tem uma geladeira igual a minha, e a geladeira dela começou a fazer uma zoada, um barulho. E ela me perguntou. E eu disse a ela, se você ler o manual, lá no manual tem uma parte lá, se acontecer tal barulho assim, é tal coisa. E ela está, sei lá, quanto tempo com esse barulho na geladeira, porque não leu o manual. E eu e você, olha como seria perfeito, veja se não é simples, talvez você fique impressionado como eu fiquei quando eu pensei nisso. Está tudo na Bíblia, sim ou não? O que já aconteceu e o que vai acontecer. Pronto, então vamos pensar num método da gente ter eficiência de conexão. A gente acorda de manhã, a gente lê a Bíblia, vê algumas histórias que já aconteceram, lê alguma coisa sobre o que vai acontecer e não erra. Não é óbvio? A gente acordar, peraí, eu quero tomar uma decisão em relação a tal coisa. Deixa eu ver aqui o que é que já tomaram de decisão em relação a tal coisa e deixa eu ver o que Deus fala sobre quem toma decisão sem conectar com Ele. Você vai ler e vai dizer, opa, já sei o que eu tenho que fazer. E por que a gente não faz isso? Por conta da nossa natureza humana. É por isso que os reis acharam que eram suficientes, por isso que eles foram por onde eles entenderam que tinham que ir, e é por isso que eles avançaram sem uma estratégia. E aí, na hora que o bicho pegou, eles lembraram de uma tal conexão com Deus, que é mais ou menos o que a gente faz no dia a dia. Talvez tenha pessoas aqui que tem uma semana que não lê a Bíblia, talvez tenha uma semana que não tem orado, mas basta receber a notícia de que está doente. Basta alguém na família ficar doente. Basta perder o emprego, basta acontecer qualquer coisa que você julgue ruim, que vira um crente daquele mais intenso. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o caso, se for, diga misericórdia. Há um ditado que diz que todo mundo é ateu, até o piloto dizer que o avião está caindo. Você vai, eu não acredito em Deus, eu sou forte. Aí você está no avião, o piloto diz, senhoras e senhores, bote o cinto aí que o avião desligou o motor e nós vamos cair. É 90% de chance de você dizer, meu Deus, me ajude. Você pode acreditar, ser da religião que for, você pode acreditar no que for. A primeira coisa que você vai chamar é Deus, porque quando aperta, a gente busca aquele que pode nos dar a solução. A gente não busca aquele que pode nos dar uma ajudinha, a gente busca aquele que pode nos dar a solução. E eu lhe pergunto, se você sabe que esse é o Deus que pode te dar a solução, por que você não pergunta antes de ficar feio? Por que não pergunta antes de fazer? Porque Deus, em muitas situações, só vai agir quando você começar a louvar e quando você parar de fazer com a sua mão. Eita, isso é forte porque isso aconteceu comigo, eu posso falar. Muitas vezes a gente domina algo, a gente quer fazer algo e a gente quer fazer parte de algo que está muito ligado às nossas habilidades. Então, se eu sei cantar, eu quero cantar, se eu sei escrever, eu quero escrever, se eu sei dançar, eu quero dançar. E aí eu vou me encaixando, eu vou criando um plano que tem a ver com a minha habilidade. E aí Deus quer que você não crie plano nenhum e viva o plano dele, que às vezes não tem absolutamente nada a ver com a sua habilidade. E o que é que eu aprendo? Eu aprendo que primeiro eu preciso louvar para me conectar com Deus, para Ele me dizer qual é esse plano. E muitas vezes esse plano só vai acontecer, porque o texto nos mostra que eles atravessaram e lutaram e venceram, só vai acontecer quando eu parar de fazer do meu jeito. Então, o que é que o texto me mostra? É que eles entenderam que estava dando ruim. E aí, a gente não pode conectar com Deus, porque não entendemos desse negócio aí, não é muito nosso caso, a gente não está todo dia com Ele, então não vamos conseguir fazer isso agora. Mas tem um cara que consegue, aí chama o profeta se conecta, dá a estratégia, diz o que é que tem que fazer, inclusive é bem forte o que ele diz. E aí, no final, dá certo. E aí, qual é a grande armadilha que eu e você temos que ficar atento? É que se deu certo, há uma grande tendência de, na próxima vez, a gente fazer tudo errado de novo e recorrer de novo a quem tem conexão. Porque funcionou. O que a gente tem que fazer é, peraí, eu posso ter essa conexão direta. E o motivo da minha alegria, quando eu falei assim que eu cheguei bem alegre, é que eu estava em uma situação específica sem conseguir enxergar exatamente o que fazer, sem conseguir olhar e ver assim, agora deu ruim mesmo. Eu fiquei olhando, e aí de repente Deus me fez ter essa leitura e depois Ele me fez entender que não tinha a ver com
com o que eu estava pensando, que ele já tinha um plano, que estava tudo resolvido e que eu só precisava louvar e precisava adorar e que estava tudo certo. E aí eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque não tem a ver comigo. E aí não tem nada que eu faça mais para resolver, então eu tenho a certeza que vai resolver. Quando eu tenho a convicção de que eu não posso fazer mais nada, é como você escolhe olhar. Talvez você escolha olhar o copo meio vazio, eu prefiro olhar o copo meio cheio. Quando eu vejo que eu não tenho mais o que fazer, algumas pessoas vão se entristecer. Eu prefiro entender que se chegou o momento onde não tem algo mais que eu possa fazer, é porque está chegando perto o momento que Deus vai fazer. E isso precisa me alegrar. Se eu entendo que não tem mais o que eu fazer e que Deus está pertinho de fazer, isso precisa me alegrar, porque se a presença de Deus, se a conexão de Deus na sua vida não te alegra, nada mais vai te alegrar. Ah, sobrinho, mas isso é muito legal de ouvir, mas quando eu chego no mundo real lá fora, dói, me aperta, eu não consigo fazer, eu chego em casa, às vezes não tenho o que comer, eu chego em casa, não consigo pagar minhas contas, eu chego em casa, não consigo ver a coisa fluir, eu chego em casa e a realidade é outra. Deixa eu te dizer, nós estamos falando de um mundo real mesmo. É nesse mundo real que você tem que parar de fazer do seu jeito, é nesse mundo real que você tem que louvar, é nesse mundo real que você tem que adorar, é nesse mundo real que você tem que se conectar com quem tem conexão para fortalecer a sua, é nesse mundo real que só o plano de Deus vai funcionar. Aí, eu gosto dessa parte, que ele diz assim, não haverá água, não haverá vento, não haverá nada, só vai ter água. É assim que o texto diz lá. Está aqui, ó. Vamos lá olhar. Para não ficar eu dizendo. Cadê? E é muito legal porque ele fala assim, ó, não vai ter vento. Não vai ter... Cadê? Quem achar, diga assim, eu achei. 17, obrigado. Diz assim, ó, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, esse vale ficará cheio de água. Pare para pensar aí. Você orando a Deus, Deus, eu preciso de uma saída. Aí Deus diz para você assim, ó, fica tranquilo. O que é que você precisa? Precisa de água. Fica tranquilo. Não vai ter chuva, não vai ter carro-pipa, não vai ter água da Embasa, não vai ter nada, mas vai ter água. Para alguns, isso vai dizer, é você mesmo, Deus? Para alguns, isso vai ser desesperador, porque você entender que vai ter água e não vai ter chuva e não vai ter como a água chegar, é você tentando entender do seu jeito e com seus mecanismos como é que Deus vai fazer. E aí ele dá uma recomendação que é incrível, que ele fala assim, ó, vocês destruirão todas as cadeias. Não, né, quando ele manda cavar os poços e tal, o que ele faz? Aqui, ó, é no 19? Não, é no 20, né? Derrubarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e encherão de pedras. Antes disso, lá atrás, ele manda cavar uma série de poços. Por quê? Porque quando a água chegar, ela precisa ser armazenada em algum lugar. E para ela ser armazenada em algum lugar, o local onde ela vai ser armazenada precisa estar pronto. Quem mais? Aberto. Quem mais? Vazio. Imagine que você tem lá um monte de pote, um monte de coisa tudo cheio. A água vai chegar, não acontecer nada. Se tiver cheio do que não presta, então piorou. O que o texto diz é assim, ó, você não está enxergando o vento. Você não está vendo o relâmpago da tempestade. Você não está vendo o ventozinho frio que diz, vai chover. Quando dá aquele ventinho frio, a gente não faz assim, vai chover? Você não está vendo nada disso. A pequena nuvem. Me lembrei, é impossível a gente falar isso, não lembrar daquela música, né? Eu vejo uma pequena nuvem. Essa música é bem antiga, tem uma memória boa para mim. É impossível a gente pensar em chuva e não entender os sinais que vêm antes da chuva. Porque nossa cabeça é assim. A gente acha que Deus está fazendo e que vai fazer quando Ele começa a nos dar pequenos sinais de que Ele está fazendo. Então, começou a ventar frio. Opa, vai chover. Subiu uma nuvem ali, vai chover. E se você está esperando a chuva, você começa a se animar. Porque você vê a chuva, você vê a nuvem, você vê a... Mas quando você está esperando a chuva e está aquele sol de 40 graus? Porque nós estamos falando de um cenário onde eles estavam aonde? Deserto. Deserto. Você joga um copo de água para cima, a água não cai no chão, não. É deserto. Você já teve essa experiência? De estar num lugar que você joga água para cima e a água não cai no chão? Porque não chega a tempo, o calor na água? Nunca tiveram essa experiência, não? Eu já tive.
Um lugar que era tão quente, que o pessoal dizia assim, vamos fritar um ovo aqui no asfalto. Era quente, um local onde a gente estava fazendo um projeto missionário, era muito quente. E lá eles tinham um reservatório de água, que era assim, sabe aquelas caixas d'água gigantescas de cimento, que tem um... E eles tinham esse reservatório lá. E aí lá nessa cidade chovia 3 meses no ano só. E quando chovia, enchia esse reservatório. E esse reservatório era o que eles tinham de água para os outros 8 meses, 9 meses do ano. E era com esse reservatório que eles lavavam água, que eles faziam tudo. Ou lavava água, ou lavava roupa. É tanta água que... E a gente foi nesse lugar, tinha uma lavanderia comunitária, e quando o pessoal, a gente com o nosso hábito daqui, porque eu e você, a gente não sabe usar água. Nós não sabemos usar água. E aí quando a gente chegou lá, uma pessoa foi lavar uma roupa, era uma lavanderia comunitária assim, com várias lavanderias. E o que é que ela fez? Ela abriu a torneira, foi pegar o sabão e fazer as coisas, a torneira aberta e tudo. E o povo olhando de lá com quem diz assim, o ouro, tá caindo ouro. E o pessoal fez, ei, fecha a torneira. Ele o que foi? Digo, essa água aqui é para os próximos 9 meses. E aquele pessoal, com aquela água, lavava roupa, cozinhava, fazia uma cidade, um vilarejo, fazia isso com essa caixa d'água durante 9 meses. Porque eles criaram o hábito de usar aquilo que Deus tinha dado a eles com eficiência. Então, a gente aprendeu como usar água lá com eles, porque a gente não sabia como usar água. Mas, para eles, os 3 meses não tinham a ver com os 9 meses que passavam. Eles não ficavam contando, esse mês tem nuvem, esse mês está ventiladinho. Eles sabiam que em algum momento do ano, Deus ia mandar uma chuva que ia encher o tanque e que eles iam ficar o resto do tempo. Você entende isso? Não precisava ter nuvem, não precisava ter ventinho frio, não precisava ter nada. Tinha convicção de que eles não ficariam sem água, porque assim Deus fazia com eles. Nós estamos falando de aqui, pertinho da gente aqui. Não é longe, não. Então, vai haver água, mesmo que não haja sinais. Você precisa entender isso. Se Deus disse a você que vai haver água, Ele não precisa lhe dar sinais. Se você está em casa, está doendo, você não está entendendo, Deus fala para você que vai ficar tudo bem, você tem uma promessa de que você vai estar num lugar alto, você tem uma promessa de que Deus vai te abençoar de forma grandiosa, mas nesse momento você está sofrendo muito, Ele não precisa te tirar desse lugar para o lugar onde Ele te prometeu, te dando pequenos mimos. Ele pode te tirar amanhã, se Ele quiser. Mas Ele não precisa te dar sinais, você entende isso? E eu quero falar isso com você, não é para você ficar triste não, é para você se encorajar e entender que se você não está tendo sinais, você precisa mudar a sua programação, da sua cabeça, do seu coração, para entender que isso não significa que você não está conectado com Deus. Significa só que Deus está agindo e que tu não está vendo. E se faz sentido para você se alegrar com a certeza de que Deus está agindo, mas você não está vendo, comece a se alegrar. Quando tudo parece parado, muitas vezes Deus está agindo. Eu tenho vivido isso. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, que é uma promessa linda demais. Que eu não posso contar por conta de um acordo meu com Deus. Mas assim, eu só posso dizer para vocês que é algo lindo. E vai acontecer. Só que o dia a dia faz totalmente diferente. O dia a dia mostra totalmente diferente. É como se Deus estivesse dando atenção a outra pessoa e tivesse esquecido de mim. É isso que Satanás tenta fazer parecer. Que ele diz para você assim, ó, tem gente com muito mais problema do que você. Quantas vezes você já repetiu isso para você mesmo? Ó, tem gente que está na situação pior que a minha. Então, eu não vou me... Deixa eu te dizer, o Senhor é o Senhor que controla tudo, que detém tudo, que sabe de tudo e que cuida de todo mundo e conhece eu e você pelo nome. Então, tira esse negócio da sua cabeça de que, Deus não está dando atenção a mim não, porque eu sou pecador, porque eu não sou merecedor. Há um plano, Deus tem um plano para tudo. E nesse plano pode ser, nesse momento, Ele trabalhar em silêncio. E Ele pode estar fazendo isso, Ele está fazendo isso comigo. Quando a gente vai para a Bíblia ver exemplos de água que jorra em lugares estranhos, porque no deserto ali, naquela situação do deserto, era muito quente, era 0 de possibilidade de chuva, era tudo estranho. E aí o profeta diz assim, ó, Deus diz que vai rolar água. Pode se preparar aí que vai ter água. Cava o poço, faz tudo aí, se liga que vai ter água. É exatamente essa a mensagem. E aí a gente vai para a história. E aí quando a gente vai, por exemplo, se você for lá para Gênesis, vamos lá rapidinho. Bota aí na tela, Gênesis
7:11. Que aí eu vou ler aqui para a gente não ficar mexendo na... Ver se o pessoal do multimídia está acordado mesmo. Vamos ver. Está acordado. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Se a gente for para o outro texto, lá de Êxodo, que diz assim, Êxodo 17, aquela história que o povo está lá e aí alguém chega para Moisés e fala assim, ó, faltou água, está sem água. E aí Deus faz, sobe lá no monte, que eu estou esperando lá, e aí lá dá um caminho a ele dele bater com a vara na rocha e sair água. Quem lembra desse trecho? Se você nunca viu, depois veja lá em Êxodo. Se você não viu, tome vergonha e vá ver. Aí ele bate lá E aí eu e você, imagina a gente vivendo essa situação, você dizendo agora para Deus do seu problema agora, que eu não sei qual é a sua água que está faltando. Você está entendendo o que eu estou falando? Você dizendo para Deus, diz assim, fica tranquilo, pega uma madeira e bate na rocha. E você esperando Deus dizer, vai lá na torneira e abre, né? Ou você dizendo, vai lá num lugar e compra uma garrafa de água. Aí Deus diz assim, vai lá na rocha e bate com a madeira lá que vai jorrar água. E aí você vai dizer, peraí Deus, desenha aí. Porque o bicho está pegando, eu estou sem entender, o Senhor manda eu pegar uma madeira e bater numa rocha para sair água, aí é demais. E o que é que o texto nos mostra? É que não tem a ver como parece para nós, tem a ver com o quanto a gente confia que Deus vai fazer ou não. E é por isso que eu estou alegre, porque os meus olhos não conseguem enxergar o como, e isso faz eu ter a convicção de que vai ser o como Deus quer. E eu preciso que você se alegre junto comigo. Eu já estou terminando. Enquanto espera, enquanto confia, Deus dá uma ordem do que fazer. Sabe o que o texto me ensina? É que enquanto eu confio, tem algo que depende de eu fazer e eu preciso agir. Não adianta, não é que não adianta, mas assim, imagina que você resolve esperar em Deus e aí Deus fala assim, ó, toma um banho, se arruma, põe uma roupa e vai em tal lugar que lá está a resposta do que você quer. Um exemplo. Aí você fala assim, eu sou super crente e eu creio que se Deus é poderoso, Ele vai fazer a pessoa que está naquele lugar vir aqui em casa. E aí você começa a orar e a coisa não começa a acontecer. Quem já viu isso? E Deus falando para você, vai lá, está resolvido lá. E você, não, mas eu sou crente. Essa pessoa vai bater aqui em casa. Sabe aquela história da pessoa que estava se afogando no dilúvio, e aí veio um cara com a lancha, aí ele disse, não, Deus vai me salvar, depois veio um cara com jet ski, Deus vai me salvar, e aí quando ele chega diante de Deus, ele fala, Deus, mas o Senhor deixou eu morrer, aí Deus disse, mas eu mandei lancha, mandei jet ski, e a pessoa está lá tentando fazer o jeito dela. O que o texto me mostra com clareza, é que eu não preciso ver o sinal de Deus, mas sobretudo eu preciso agir diante da direção de Deus, a não ser que a direção de Deus seja, não haja, porque pode acontecer também. Mas quando Deus manda você fazer algo e você fica cheio da religiosidade, achando que você vai ficar orando e as coisas vão acontecer, quando Deus está mandando você fazer, não vai acontecer. E você precisa começar a fazer. E a ordem daquelas pessoas foi, cavem poços, entulhem, façam. E essas pessoas foram fazer. E aí o texto diz que, inclusive se a gente for olhar o dilúvio, vocês já repararam o texto do dilúvio? Como é que o texto do dilúvio fala? Como é que a gente conta a história do dilúvio? A gente conta que Deus deu uma ordem a Noé fazer a arca, e que ele fez, e que em algum momento começou a chover muito, e a água tomou conta de tudo. Não é assim que a gente conta? Não é assim que a gente conta? Quem acha que é diferente? Se alguém acha, não ia levantar nem a pau, né? Porque essa de fato é a história. Mas vamos ver de onde é que primeiro jorrou a água? No dilúvio? Talvez você não tenha atentado para isso. Vamos ver? Da onde? Das fontes dos vales. O texto diz que as fontes dos vales se romperam e depois a chuva. Mas a gente olha para o dilúvio e diz, choveu tanto que alagou tudo. E a orientação de Deus não era, faça a arca que eu vou mandar uma chuva. Não, faça a arca que vai inundar tudo. Se ele ficasse esperando o sinal da chuva do céu para começar a fazer a arca, não fazia dia nenhum. O que é que ele fez? Vou fazer a arca. E vamos combinar, olhe para mim e diga com sinceridade, de verdade, não minta não, o pai da mentira é o diabo.
Se Deus dissesse para você assim, eu vou atender a demanda que você está me pedindo, mas tem uma condição. Você vai ter que ir aqui no Largo de Arcanja. O Largo de Arcanja é para cá? É, né? Você vai para o Largo de Arcanja e você vai construir uma arca lá. No meio daquele largo ali. Eu vou te mandar as madeiras, o negócio. É comigo isso aí. Deus falando com você. Você vai construir uma arca. Prego, madeira, eu vou te dar as dimensões. Você vai fazer tudo direitinho. E se você fizer, o que você está me pedindo vai acontecer. Quantos aqui iriam com martelo e prego para a Praça de Arcanja? O que é que o nosso cérebro diz? Tá doido? O povo vai dizer que você endoidou. Você batendo prego e martelo ali para construir um barco num Salvador que quase não chove, você tá doido, vão chamar você de doido. Aí vão dizer que você é fanático, vão dizer... Não é assim que a gente diz? Você imagina se Noé fizesse isso? É assim, ó, cava os poços, prepara, deixa tudo vazio. Se você tá cheio de você mesmo de estratégias, ó, começa a cavar dentro de você e tirar. Eu estou pensando na estratégia tal para resolver isso. Esquece, joga fora essa estratégia. Aí eu estou pensando em tal jeito. Aí eu pensei aqui, ó, nessa... Esquece, joga fora. Não tem a ver com a estratégia que você tem a ver com a estratégia que Deus quer que você use. E essa estratégia às vezes pode ser mais dolorosa, mais difícil, mais problemática, mais tudo. Mas é a estratégia que Deus quer que você faça para que dê certo. Deus faz verter água de onde Ele quiser. E se seu problema é sede, você precisa beber água, você não precisa entender como é que essa água chegou até você. Deus quer que você beba água. Deus quer que você fique cheio ao ponto de transbordar para molhar outras pessoas. Mas você precisa estar disposto a receber essa água e precisa parar de querer entender como é que essa água vai chegar. Não tem a ver com entender como a água vai chegar. Não tem a ver com entender como a água vai chegar. Tem a ver com entender que Deus vai mandar a água. E quando a Bíblia se refere à água, ela se refere à água sempre como a presença de Deus, como Deus, como algo que purifica, como algo que inunda, como algo que... não sei se você já teve a experiência de ser tomado de chuva na rua. A maioria das pessoas, quando está na rua e vê uma chuva que molha todo, se zanga. Se zanga, né? Se zanga. Eu quando estou na rua que eu me molho todo, normalmente eu dou risada. Porque não tem o que eu fazer. Eu já me molhei, ou eu vou ter que ir para casa trocar roupa, ou eu vou ter que ir para o lugar para onde eu fui molhado, não tenho o que fazer, eu normalmente dou risada. E procuro ter cuidado para não cair, porque se eu cair, eu dou risada de mim mesmo, eu não sei vocês. Mas se eu cair, eu consigo dar risada das minhas próprias quedas. E eu torço para que ninguém caia, porque eu tenho dificuldade de me controlar quando eu vejo alguém caindo. Não sei vocês. Quando eu vejo alguém de mais idade na chuva, eu viro o outro lado. Porque se cair, há uma chance grande de eu rir. Então eu me controlo. Mas quando eu vejo a chuva cair, eu olho assim, Deus, é para eu me molhar, eu vou me molhar. Eu não consigo me aborrecer com a chuva. E talvez você já tenha se aborrecido e conhece alguém que se aborrece, só porque se arrumou para sair e começou a chover. E quantas vezes essa chuva veio para impedir que você saísse, impedir que acontecesse algo? Quantos livramentos você já teve porque Deus fez chover naquele dia? Quantos livramentos você já teve de morte? Porque naquele dia que você queria ir para aquele programa que você queria fazer, ou para o shopping, sei lá, para a praia, para onde você queria, Deus mandou uma chuvinha e te livrou da morte. Não tem a ver como Deus vai mandar, tem a ver se você acredita que Ele vai mandar ou não. Eu acredito, está doído. Eu não estou conseguindo resolver, eu não estou conseguindo ver a solução, eu não estou conseguindo mais, eu só faço chorar em casa. Eu choro e Deus não me diz nada. Está em silêncio, Deus esqueceu de mim. Eu não consigo mais lidar com isso. Se é essa situação que você está, deixa eu te dizer um negócio. Deus não precisa te dar sinais de que Ele está agindo. Você precisa acreditar que Ele está agindo e ponto final. Quando eu li esse livro, ontem, quando eu li o livro que eu recomendo que vocês leiam, chama Água no Deserto. Eu esqueci o nome do autor agora, mas depois eu passo para vocês. É um livro de 1 hora de leitura. Quer dizer, cada pessoa tem um tempo, né? Eu leio. Eu tenho uma foto aqui dele, que eu tirei para mandar para uma pessoa ontem, porque quando eu fico impactado com o negócio, eu saio mandando para todo mundo. O nome é Água no Deserto, a provisão de Deus para todas as nossas necessidades, de T.D. Jakes. A letra D, Jakes. Me comprometo depois a deixar um aqui para ficar rodando aí na mão da galera.
Porque o livro comigo é assim, tipo, o meu livro fica tudo rodando na mão do povo, às vezes o povo não me devolve, mas é assim mesmo. E vai rodar. E se tiver de buscar mais de um, a gente vai dar um jeito de ter mais de um, mas tudo que ele está dizendo no livro tem na Bíblia. Então, se você não tem acesso ao livro, pare de ficar juntando desculpa. Tem a Bíblia. E eu, inclusive, ontem no meu coração, eu senti um negócio assim, eu vou fazer. Eu não sei se eu vou conseguir. Aliás, eu vou conseguir. Eu vou gravar esse livro em vídeo. Vou ligar a câmera e vou ler, capítulo por capítulo. Capítulo 1, e vou botar lá no YouTube. Quem tiver paciência para assistir, assiste. Porque ele é um vídeo curtinho, dá para fazer. Vou fazer isso. Me ocorreu isso ontem, eu vou fazer. Por quê? Porque importa que aquilo que Deus fez, que me impactou, seja ferramenta para impactar outros. Talvez você está aqui e você já está recebendo essa água de Deus. Talvez você tenha passado por um longo caminho de deserto e a vitória na sua mão já chegou, ou está chegando, ou você está percebendo que está chegando. Quem está assim? Eu estou na fase antes dessa. E assim, não estou vendo nada de... Oh, glória, Deus é bom. Eu não tem nenhum sinal assim, mas assim, ó, é como se eu olhasse para a porta ali e não visse nenhum sinal, mas eu sei que está no cantinho aqui, entendeu? Lá fora, então eu preciso ir até lá. Eu tenho uma convicção, deixa eu dizer um negócio para vocês, eu tenho uma convicção que algo incrível vai acontecer. Por isso que eu estou alegre, eu tenho uma convicção da parte de Deus, que algo incrível vai acontecer e de repente até essa semana. E eu estou tão feliz, porque quando eu olho para o que está me impedindo de me alegrar, e eu vejo que eu tenho uma convicção que vai acontecer, não é normal se vocês me verem andando pela rua aí, rindo sozinho. Eu estou bom da cabeça, viu? Não se preocupe não. Se vocês me encontrarem na rua assim e me verem no celular rindo na rua, sentado em algum lugar rindo, é porque eu tive uma visão clara de algo que Deus me mostrou, que me fez me alegrar, e eu não tenho nenhuma vergonha de me alegrar na rua. Então, se você me encontrar na rua e eu estiver rindo, pode ter certeza que eu estou bem da cabeça. Viu? Eu estou bem. Eu corri para minha esposa e falei, você tem que ler esse livro hoje, porque ela estava meio burrada ontem. Então, você que vai casar, fica ligado aí que é padrão. Só muda o endereço, viu? Só muda o endereço, a irmã é tudo igual, só muda o endereço. Aí, ela estava meio preocupada. Por quê? Porque eu também já estava no dia anterior, eu também estava. A gente estava preocupado, por quê? Porque nossa natureza humana quer ver as coisas acontecer, sim ou não? A gente quer ver. E chegou uma hora que eu disse, Deus, eu não quero mais não também. Cansei, agora sou eu que cansei, e agora eu não quero mais não, e aí me estressei, e fui para o quarto e deitei, pronto. Aí, ontem ela estava meio assim. Aí eu falei assim, Deus, ora sou eu, ora é ela, tem uma coisa errada. A gente precisa descansar nessa parada aí, o que é que a gente tem que fazer? Aí Deus fez, vá para o seu escritório arrumar lá. Aí eu falei, não Deus, eu entendi, manda outra coisa aí, que eu não gosto muito de arrumar as coisas. Mas ele fez, vá lá arrumar no seu escritório. Eu fui para lá e comecei a mexer nas coisas, comecei a arrumar. Aí arrumei uma coisa e descobri umas coisas que eu nem sabia que eu tinha mais. Aí fui arrumando, de repente achei os livros. E nesses livros tinha lá, tinham 3 ou 4 livros específicos. Me lembro os nomes, Fé, Família e Finanças, foi um livro que eu comprei também, não li ainda. Tinha um livro, inclusive, que eu presenteei aqui, a Defesa da Apologética, tinha um guia bíblico, que era um manualzinho que você tem uma determinada situação, você olha lá e ele te diz o versículo que... E aí esse livro não estava nesse meio. Aí eu olhei para os livros e falei, mas Deus, é para eu ler esse livro aqui? Se eu começar a ler aqui, os livros tudo dessa grossura. Aí o meu olho virou e bateu no livro, ele fez, lê agora. Aí eu falei, Deus, é para eu arrumar o escritório ou é para eu ler? Não, é para você ler agora. Aí eu parei o que estava fazendo, fui para o quarto, porque lembra, na EBD falou isso hoje também, não foi? De você estar num lugar reservado para você. Eu fui para o quarto, peguei o meu celular, desliguei, botei no canto assim, e fui ler o livro. E o livro era como se Deus estivesse dizendo assim, era como se o autor estivesse dizendo assim, sobrinho, é isso, isso e isso aqui, ó. Esse capítulo aqui, sobrinho, quando eu escrevi pensando em você. O livro estava nessa pegada, e eu fui lendo o livro, e à medida que ele fazia citações bíblicas, eu ia para a Bíblia, e lia o texto que ele estava fazendo a referência, e eu falei, cara, é isso. E aí eu corri para ela e disse assim, parei diante dela e falei assim, ela está ali, ela está dando risada por dentro, ela não vai rir não, mas ela está rindo por dentro. Eu parei na frente dela e falei assim, não importa como você está hoje, não importa o que você planejou para o seu dia hoje, não importa quantas tarefas você tem para fazer, não importa.
eu preciso que você pare, assuma um compromisso comigo que você vai parar e vai ler este livro antes de dormir. É assim, eu tenho muitas encomendas para fazer, eu tenho não sei o que para arrumar, não importa, você vai parar, tem prato, tem não sei o que, esquece, você vai parar e vai ler, vai dedicar 1 hora. Ela falou, mas eu não leio em 1 hora, porque eu leio mais rápido, ela lê mais devagar. Eu disse, não tem problema, você vai ler em 1h30, em 2, não tem problema, você precisa ler, você não pode dormir sem ler isso aqui, porque eu preciso que vocês vejam o que Deus falou comigo, porque se eu falar para ela o que Deus falou comigo, eu posso contaminar o que eu estou falando com o que eu acho, você entende isso? Então, se eu quero que ela mude uma postura, eu vou dizer, inclusive Deus falou para mim para você mudar isso, mas na verdade sou eu que estou querendo que ela mude, entende? Então, para não correr esse risco, eu mandei ela ler direto na fonte. E a gente vai compartilhar hoje. A gente não compartilhou isso, que isso foi de noite, quando a gente acordou de vir para cá, a gente vai compartilhar ainda, mas ela já está bem melhorzinha. Ela está rindo por dentro ali. Então, eu entendo que Deus já falou com ela da mesma clareza que falou comigo. E por que eu estou compartilhando com vocês isso com alegria? Porque o mesmo Deus que fez promessas incríveis para nós e que não precisa me dar sinal para eu acreditar que Ele vai cumprir, é o mesmo Deus que faz a mesma coisa com você. Quando você saiu de casa, tem gente que pode ter chegado aqui hoje depois de muita luta. Eu não quero ir para a igreja hoje não, porque hoje eu não estou bem. E é assim que o diabo faz, eu não estou bem, então eu vou contaminar quem está bem, aí as pessoas vão ficar preocupadas comigo, vão ficar me perguntando o que é que eu tenho, então eu não vou não. É assim que faz. Ou então eu sou pecador mesmo, eu mereço isso, eu estou colhendo o que eu estou plantando, é sempre essa desculpa. É verdade? Você está colhendo o que você está plantando. Mas Deus quer transformar isso de uma forma poderosa, do mesmo jeito que Ele faz, de forma improvável, a água sair da rocha, do mesmo jeito que Ele faz a água brotar do deserto, não tem a ver com onde você acha que virá a solução. De onde você acha que virá a solução. Não tem a ver com isso. Tem a ver com, eu estou conectado com Deus ao ponto de acreditar que essa solução virá, independente de eu ver ou não ver. Às vezes é coisa simples que você tem que fazer. Às vezes é deixar de fazer uma determinada coisa em casa, às vezes é tomar uma atitude de deixar de fazer algo que você gosta, às vezes é não fazer nada, às vezes é só louvar e adorar. Tem gente que acha que o louvor é para quem canta. E a pessoa, se só quem cantasse pudesse louvar, não estava frito. Que é o que? 1% da igreja que canta? Que sabe cantar? Ou que tem um dom de cantar, ou que gosta de cantar? E o resto não sabe cantar? Então, eu comecei a ter esse hábito. Daniel está ali, não sei se vocês perceberam, mas ele veio inclusive hoje com a guitarra dele. Então, o pessoal do louvor aí fica atento, viu? Que o guitarrista vai morder a boca. Porque ele disse, pai, eu quero ir com a minha guitarra. Ele tem um violãozinho de pequenininho, eu falei, não, que esse faz barulho. E você vai ficar tocando lá, não, mas eu tenho outro que não faz barulho. Ele trouxe o de brinquedo, ele é esperto. E do momento todo do louvor ele estava ali, com a guitarra tocando e cantando. E ele faz isso em casa, eu já disse isso a vocês, ele faz isso em casa, o tempo inteiro com a bateria, o tempo inteiro. E sabe o que é que eu percebi ontem? É que algumas vezes eu briguei com ele por causa disso. Porque tem horas que é um saco. Você está querendo fazer uma coisa e o negócio... Porque não é uma bateria, é a cadeira, a mesa, o balde... É qualquer coisa que possa fazer barulho. Ele arruma e senta o braço. E em alguns momentos eu digo, meu filho, para com isso, ninguém aguenta mais não. Tem uma hora que chega. E sabe o que é que meu coração sentiu ontem quando eu tive essa reflexão com Deus? É que ele canta de coração. É lindo demais ver ele cantando. Você percebe que ele está fazendo para Deus. E aí ontem eu senti assim, ele faz mais isso para mim do que você. Aí eu tomei uma porrada segura ontem. Que foi assim, ele faz isso do jeito que te incomoda, ele faz para mim mais vezes do que você. E aí eu entendi que eu preciso louvar mais, atrair mais a presença de Deus, eu preciso me alegrar com aquilo que está tirando a minha paciência, porque estava mesmo. E eu preciso me alegrar com o meu filho que está ali cantando e louvando, porque ele não canta a música do TikTok, ele não canta a música da internet, ele não canta a música que todo mundo está cantando aí. Ele só canta a música para Deus. E quando a gente faz uma brincadeira, se eu pegar uma música, um louvor, e mudar a letra e fizer uma brincadeira, tipo qualquer música que você imaginar, se eu pegar a letra e dizer assim, sei lá, dar um exemplo, quando a gente quer dar um exemplo, sempre foge, né? Mas se eu pegar uma música e ao invés de cantar a música, eu disser, venha dar um beijo no papai, com a mesma música, ele fala, pai, não pode fazer isso com as músicas de Deus. Porque a gente ensinou ele assim, entendeu? Meu filho maior, a mesma coisa. Deus falou para mim ontem, você precisa fazer mais vezes como ele está fazendo.
E aí eu comecei a conectar as coisas, eu vou terminar com isso. Ele fica muitas horas do dia, ele e o irmão, louvando a Deus, cantando, fazendo do jeito dele. E eu percebo que a gente tem 2 meses mais ou menos morando nessa casa que eu estou morando aí. Vocês vão conhecer, porque eu adoro receber gente em casa. Então depois a gente vai marcar para todo mundo ir para lá, a gente tomar um café e tal. Adoro receber gente em casa, adoro comer, então deu certo, né? Tem uma pessoa que eu não posso chamar daqui, porque eu já descobri que é uma máquina de destruir comida. Ela eu não vou chamar. Não vou falar o nome dela, só posso dizer que é uma... Eu não sei porque é tão magra, porque realmente pega pesado. Ela eu não vou... O senhor sabe quem é, né, pastor? Okay. A última informação que eu tive é de que ela devora 11 pães assim, brincando. Então, ela eu não chamo, mas... ela eu não chamo, mas... Não posso dizer, não vou fazer isso com ela. Ela está aqui, inclusive. Então, não vou fazer isso com ela. Não vou fazer isso com ela. Mas, inclusive, as últimas 2 atividades que eu tive envolvendo comida, ela estava. Então, isso é um sinal. Mas eu sou muito de receber. Vocês vão ter a oportunidade de ir na minha casa. Eu gosto de estar em casa. Eu gosto de fazer o quê? Nada. Você vai lá para casa para a gente tomar um café e ficar falando das experiências de Deus e chorar junto, e orar junto, e se alegrar. E se não tiver nada para a gente chorar, a gente vai só se alegrar, tá tudo certo, não precisa ficar chorando o tempo todo também. Mas sentar na varanda da minha casa com os irmãos, para mim, é algo extraordinário. Eu só preciso avisar minha mulher, porque vocês que são mulheres principalmente, sabem que nenhuma mulher gosta de alguém que chega na casa sem que ela saiba que está chegando, né? Tipo, quando o marido fala assim, vim com fulano aqui em casa, é problema. Tem que avisar. Então, tamo junto. Mas eu vou avisar. Ela também adora receber as pessoas, só não pode ser de surpresa. E aí Deus me falou, seu filho, do jeito dele, com o violão lá de brinquedo, está atraindo a minha presença todos os dias mais do que você. E aí eu percebi que eu estava acordando preocupado, acordando, assim, gastando uma energia desnecessária com algo que eu não consigo resolver. Entende? Deus, e aí, o que é que eu tenho que fazer? E eu estava fazendo isso, assim, às vezes eu acordava e minha esposa dizia assim, o que é que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer isso, eu vou visitar tal lugar, eu vou fazer tal coisa. Eu traçava um plano e aí eu saía, chegava no final do dia, nada acontecia, eu começava a gastar minha energia e dizer, não está funcionando, não está funcionando. Aí o inimigo vem, não está funcionando porque você não está no centro da vontade de Deus, porque você é pecador, porque você não merece, porque Deus não olha para você, porque Deus está se preocupando com aquele outro irmão que tá indo para a igreja, sabe? Começa as mentiras repetidas na sua cabeça. E o que é que Deus fez nesse texto? Ele honrou aquele que buscou ele, deu uma estratégia e a vitória veio. E eu entendo e quero compartilhar com você que o motivo da alegria que toma conta do meu coração hoje, que eu quero que tome conta do seu, não é a solução do problema, é a certeza de que Deus resolverá o problema. É a certeza de que Deus fará jorrar água onde eu não consigo enxergar, onde está desértico, onde você está tendo aquela dificuldade, seja eu não consigo ler a Bíblia e entender, não tem problema, vai jorrar água. Eu não consigo amar aquela pessoa que me machucou, eu não consigo falar com ela para pedir perdão, para perdoar ela, não tem problema, está desértico, vai jorrar água. Eu não consigo ir pedir perdão para o mal que eu fiz a alguém, tá seco, não tem problema, vai jorrar água. Eu não estou conseguindo trabalhar, não tenho renda, não se preocupe, está seco, vai jorrar água. Porque Deus está dizendo que vai jorrar água, e não importa se está seco, ou se está molhado, ou se está úmido, ou se tem vento, ou se tem chuva, não importa, vai jorrar água. E eu quero dizer para você, quero que você fique de pé para a gente orar. Quero pedir desculpas aí pelo tempo, mas como a gente tinha até 2h30, então eu fui bastante objetivo. Quero orar junto com você, porque Deus tem falado a essa igreja, sabe? Eu sou muito grato a Deus por Deus ter nos conectado aqui. Na sexta-feira, no culto dos jovens, por isso que eu digo, venha para a programação da igreja. Venha na terça, venha na quinta, venha na sexta, venha em todas as programações que você puder. Porque Deus tem falado a essa igreja de uma forma muito organizada, de uma forma muito sistemática, de uma forma muito clara. E você às vezes está perdendo porque está perdendo. Não perca não, venha. Na sexta-feira, uma sexta-feira atrás ou 2 sexta-feiras atrás, Deus deu um propósito aqui no culto dos jovens de uma oração específica por emprego, por renda. A pastora chamou aqui na frente, vocês lembram disso? E quem estava aqui, lembra? Pronto, amém. E aí, por alguma razão, ela me colocou nessa parada aí. É ela com Deus aí nessa parada. Eu não sei exatamente o que é não. Deus disse, ela disse, eu estou fazendo porque não importa para mim se está seco, de onde vai vir a água, importa que vai jorrar água, amém?
Aí beleza, aí ela já me disse que ontem, que sexta-feira agora passada, já teve um testemunho de alguém que colocou diante de Deus isso e resolveu. E a pessoa não disse a ela porque ficou com medo de chamar ela na frente aqui. Mas eu já disse a ela para na sexta-feira que vem chamar. Porque precisa edificar a vida dos outros. As pessoas precisam ver que está funcionando. E nesse propósito, na sexta-feira agora passada, eu estava aqui, com vocês aqui, não estava pregando, estava aí. E na oração, Deus me mostrou um caso específico de uma pessoa que está pedindo algo a Ele e que Ele não deu ainda, porque se der, ela vai se afastar dele. É assim, ó, essa pessoa está pedindo a Deus, ela não está aqui hoje não, pode ficar tranquilo, ela não está aqui. Ela está pedindo a Deus um trabalho, uma renda, porque ela precisa fazer algo da renda, mas se ela tiver essa renda, ela vai fazer esse algo que vai afastar ela de Deus, entende? Aí Deus não está dando. Eu vou ter a oportunidade de dizer isso a ela. Eu não disse, ela não sabe, mas eu vou ter a oportunidade de dizer. Então, cuidado com o que você vai pedir, porque às vezes você está pedindo a água de Deus e isso não vai acontecer porque seu coração está dizendo a Deus que você está prontinho para esquecê-lo assim que você conquistar. Então, feche seus olhos, vamos orar. Olhe para mim. Querido Deus, nós queremos dizer que nós acreditamos que há água no deserto. Nós queremos dizer para o Senhor que, ainda que a gente não consiga ver, ainda que não faça sentido para nós a estratégia, ainda que a gente esteja num lugar seco que nem saliva tem, a gente acredita que o Senhor vai fazer jorrar água. Mas não porque a gente quer, ou porque a gente precisa, ou porque a gente está pedindo, mas porque o Senhor tem um plano, e esse plano para nós é incrível. E esse plano fala de prosperidade, esse plano fala de vida abundante, esse plano fala de vivermos aqui uma espécie de ensaio de como vai ser no céu. E nós não estamos aqui para ficar dia após dia sofrendo com isso. E se estamos nesse deserto, se há alguém que está nesse deserto, que ele seja passagem, não seja morada. Chegou o tempo de sair do deserto, chegou o tempo de caminhar. Quando a gente está num deserto que a fonte de água seca, a gente precisa caminhar em direção à próxima fonte. É assim que acontece. E a gente caminha de acordo com a direção de Deus de caminhar. E a solução vem e a água vem. Começando por mim, Senhor, eu quero te dizer que estou alegre demais. Feliz demais, porque no meio do caos, o Senhor me dá a convicção de que vai jorrar água. No meio da situação onde a gente nem consegue ver a nuvem, nem o vento frio, nem nada, nem uma gotinha de nada, o Senhor consegue mostrar que quanto mais difícil fica, mais perto está da ação do Senhor acontecer. E isso é motivo de alegria. Obrigado por essa igreja, obrigado pelos pastores, pelas pessoas que estão aqui, que têm nos amado de uma forma especial. Nós também os amamos. Continua nos usando, continua nos colocando. Nós estamos à disposição, Senhor. Como terra seca disposta a jorrar água de qualquer lugar, nós estamos dispostos a viver essa experiência incrível do Senhor. Nessa manhã, nós oramos para que ninguém saia daqui como chegou, para que o sentimento do coração que chegou aqui apertado, chegou seco, chegou triste, chegou agoniado, porque vai voltar para casa agora e vai encontrar o mundo real que fez chegar aqui aflito. Eu quero dizer para você que Deus fala que vai jorrar água. Não tem a ver com como você deixou a sua casa, não tem a ver com como você saiu, nem tem a ver com os sentimentos que estão afligindo o seu coração, que está te deixando triste. Tem a ver com quanto você acredita que Deus faz jorrar água. Nessa manhã, nós declaramos, Senhor, que o nosso terreno desértico, que a nossa terra seca, que a nossa cabeça cheia de incredulidade, de dor, de agonia, de pensamentos que estão nos agoniando, dão lugar a uma área que ainda seca, se coloca capaz de ver a água jorrar da pedra, da areia, do céu, de onde o Senhor determinar. Eu oro agradecido, Senhor, porque o Senhor nos alegra no meio dessa confusão toda. O Senhor nos alegra e nos dá motivo de alegria de sentir a água. Eu posso sentir a água, Senhor. Eu posso sentir o refrescor da água no meio do deserto. Obrigado, Deus. Continua conosco, nos conduz nos seus caminhos e que ao passar por aquela porta, a gente não esqueça tudo que ouviu aqui e volte a ficar sofrendo. Que o domingo seja de alegria na tua presença, porque o terreno seco que a gente está vendo e vivendo e que as pessoas estão dizendo que a gente está, ele está preparado a partir de agora para jorrar água de onde o Senhor quiser fazer jorrar. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus.
Louvado seja Deus. Vamos encerrar. Vamos impor nossas mãos. Vamos abençoar nossos irmãos. Pedir ao Senhor que esteja nos trazendo mais tarde, para estarmos mais uma vez louvando e engrandecendo o nome dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça vir resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a paz do Senhor que excede todo entendimento, como um óleo precioso sobre a cabeça. E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Aleluia. Queridos, louvado seja Deus. A questão da Covid melhorou bastante. Nós soubemos, inclusive, que pelo menos 30% de melhora já houve e eles já normalizaram o horário. Mas hoje nós vamos manter ainda o horário das 17 horas, tá? Porque ele não vai ter como avisar para todos os irmãos, mas na próxima semana nós estaremos com os horários voltando tudo ao normal. Eles já liberaram aí para as 23 horas, já não tem mais problema nenhum com isso. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos estar aqui mais tarde, às 17 horas. Nós temos dado, inclusive, esse horário, e alguns irmãos ainda assim estão se atrasando. E dia de domingo é o dia que nós temos livre. É até melhor porque termina mais cedo. Então, nós deveremos voltar na próxima semana às 18 horas. Tá certo? Amado Deus, mais uma vez, Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque realmente são as Tuas promessas. É o Teu milagre, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e nós temos a honra, Pai, de entendermos e sermos Teus filhos. Agora, Pai Santo, nos leva de volta, nos conduz de volta para os nossos lares. E mais uma vez eu te peço, Pai, continua a dar ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as comunhões com o Espírito Santo, amado, esteja com cada um de vocês agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos. Aleluia.